o número de mas cada um na sua sala aí. Sim, tá bom. Mas vamos lá. Segue o Gente, baile. vamos lá. Deixa eu então tentar, ó, uma frase só. A gente falou um pouquinho sobre a ideia de que a Lei Geral de Proteção de Dados não é uma invenção brasileira e muito menos uma invenção do século XX. Proteção de dados do século XXI, né? Proteção de dados e privacidade vem desde sempre, eu diria assim, uma construção doutrinária jurisprudencial desde o século XIX. No Brasil, várias leis já tratavam desse assunto, né, antes, inclusive a Constituição Federal, e na Europa nós temos um histórico de, sei lá, 30, 40, todo pós-guerra, de várias construções jurisprudenciais e doutrinárias muito importantes que culminaram no regulamento europeu, que já está vigente há 2 anos, né, completou 2 anos agora há pouco, e, no nosso caso, na LGPD, que estava no prazo de vacácio e está vigente a partir de meados do mês de setembro passado. Bom, depois falamos um pouquinho sobre os conceitos ali da LGPD, a questão dos princípios, né, ou como é importante trabalhar muito bem a questão dos princípios. Um outro ponto que eu não cheguei a tratar, mas que eu acho importante o pessoal ter pelo menos a notícia, é a questão das bases legais de tratamento. Então, a LGPD traz um rol de bases legais possíveis para o tratamento de dados. Alguns deles são mais, não diria, não existe mais ou menos relevantes, são no mesmo nível de importância, mas alguns têm maior popularidade, digamos assim, do ponto de vista de análise, né? O consentimento é um deles, que é popular, mas é problemático na medida em que, assim como eu consinto, eu posso retirar o consentimento, e isso é muito ruim para quem quer trabalhar com dados a longo prazo, né? Mas nós temos outras bases legais, temos aí a tutela da saúde, temos a proteção do crédito, temos uma série de obrigações legais, temos pesquisa, né? Temos execução de contratos, que é uma das grandes bases da advocacia para a utilização de dados pessoais, é a execução do contrato, né? É necessário para a execução do contrato, é necessário para para que o fim da atividade jurisdicional se concretize, e temos o legítimo interesse, que sozinho dá um livro, né, de possibilidades, né, a respeito do legítimo interesse, do que ele é, até onde ele pode ir, que tipo de teste tem que ser feito para justificar a sua utilização como uma base legal, como uma hipótese que autoriza o tratamento dos dados pessoais. Bom, vamos lá. Aqui eu acho que a gente encerra essa primeira parte relacionada mais com esses conceitos, com essa importância. Queria muito ter oportunidade de falar mais sobre a ligação do compliance de dados, das ferramentas do sistema de gestão de compliance. Acho muito importante dizer para quem está nos ouvindo, que nunca ouviu falar nesse assunto, que existe uma ISO específica, a ISO 27001, que trata de sistemas de segurança de dados, e a ISO 27701, que trata especificamente sobre proteção de dados, que já é a gente chama de um framework, já é já traz uma série de ferramentas importantes, uma série de exemplos importantes de como fazer o controle, né? A LGPD não vai nos dizer como fazer, ela vai dizer o que nós temos que fazer, qual o resultado que nós temos que atingir, mas ela não vai dizer como fazer. Então, ter a ISO como uma possibilidade, no mínimo, de pesquisa, e quando nós estivermos lidando com uma empresa de maior porte, nós teremos necessariamente que ter a ISO, porque, como eu falei no início, a língua da ISO é uma língua universal, ela é entendida nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, em qualquer lugar que tu vá, a língua da ISO, pelo sistema de qualidade, ele é compreendido por quem está lá do outro lado. Se eu disser, eu tenho certificação de proteção de dados emitido por um sistema da ISO 27001, ele vai ser aceito internacionalmente, certo? Então, é importante essa dimensão. Bom, a LGPD tem a ver o que com a advocacia? Nós vimos ali no início a questão
da, da atividade do advogado, o quanto que o sigilo, o quanto que a questão da confidencialidade é importante para nós. Mas veja bem, como a gente viu ali antes, a LGPD já atingiu em cheio a advocacia por vários motivos. Um deles é que ela não especifica a diferença entre tamanho. Então, a LGPD se aplica independente de eu ser um escritório com sede em São Paulo e dezenas de filiais e centenas de colaboradores, ou eu sou um escritório de 2 sócios e uma secretária, ou eu sou um autônomo, ou eu trabalho na advocacia pública, ou eu sou corporativo de uma organização, não importa. A aplicação é a mesma. Né? Os princípios são os mesmos. Os deveres são os mesmos. A gente vai trabalhar, obviamente, diferenciações ali, mas assim, a lógica é a mesma para qualquer escritório de advocacia e quem não estiver preparado vai estar correndo um risco bastante relevante. Um detalhe antes da gente falar do risco. LGPD, adequação à LGPD, adequação à proteção de dados, exige mudança cultural. Este é um ponto, e talvez seja o ponto mais importante, se eu puder convencer uma pessoa que está nos ouvindo disso, eu já fico contente. Não se trata de aplicar a lei porque a lei está exigindo que eu aplique, eu faça isso ou aquilo. É uma mudança cultural. As pessoas, de fato, têm que ser convencidas de que elas estão agindo de uma maneira a proteger os dados dos clientes, dos terceiros e os seus próprios. Né? Então, quando a gente... Uma das partes boas de quem trabalha com compliance, né, inicialmente com a questão anticorrupção, ética e tal, agora com proteção de dados, é que o objeto final, né, que é o ser humano que está ali recebendo essa informação, essa capacitação, ele vai levar isso para dentro da sua casa, ele vai levar isso para dentro de outras organizações, ele vai levar como um exemplo. Então, se ele for convencido, de fato, da importância disso, isso não vai ser somente bom para a organização, vai ser bom para a sociedade como um todo. E na proteção de dados é exatamente isso que a gente está tratando. Né? Nós estamos tratando de diretrizes e de governança nas organizações, certo? É por isso que eu estou aqui falando com a Comissão de Jovens Advogados, eu falei na Comissão da Saúde, vou falar na outra comissão um dia desses. Independente do tema, ele é transversal, né? Ele exige uma reflexão bastante elaborada, né? Exige uma abordagem top-down, né? Vem em cima, é óbvio, se o sócio do escritório não der o exemplo, os demais não vão seguir. Um exemplo clássico que eu aposto que quem está nos ouvindo já viu, se não viu, ouviu falar. Eu não tenho aqui nenhum pendrive, mas quantos advogados, escritórios vocês conhecem, que o certificado digital, né, do dono do escritório, do advogado principal, circula por todos os computadores, porque é preciso o certificado digital para assinar as petições. E a senha normalmente é 0123 ou 2341, sei lá. A senha são 4 números que é para ninguém esquecer. E quando ele é muito difícil, tem um post-it no computador lembrando a senha para ele poder acessar. Né, e tal. Então, assim, gente, né, é uma questão cultural. Então, nós estamos falando de proteção de dados do titular de dados, do nosso cliente, dos nossos, né, de quem está atuando com a gente, até dos próprios colaboradores, sim, mas a gente também está dizendo que é fundamental para a proteção de dados a segurança digital. E segurança digital é uma mudança cultural que nós vamos ter que colocar nas nossas organizações. Não dá mais. Né? Eu chegava e dizia assim para o pessoal, puxa, mas tu não sabe que eu posso pegar esse teu pendrive aqui e comprar um carro com ele? Né? Não é só para prestar petição que tem assinatura digital. Né? Não é só para isso. Então, ele está ali circulando, todo mundo pega, enfim. Então, a realidade dos escritórios, ela realmente tem que mudar e tem que mudar começando pelo sócio, pelos sócios, pela alta direção da organização que tem que mudar. Porque os processos vão mudar. Às vezes vai ficar mais difícil, às vezes vai ficar mais burocratizado. Mas, assim, é a única forma da gente garantir o mínimo de segurança. Risco existe, gente? Existe.
um sistema de adequação de dados 100%, o melhor do mundo, para fazer com que o risco não exista mais? Não. Quem trabalha com compliance sabe que não existe risco zero, muito menos numa situação como essa, que a tecnologia muda constantemente. Então, o que nós temos que fazer é minimizar, tratar, fazer todo aquele, né, o trabalho que nós já fazemos com o risco, identificar principalmente quais são os riscos, tratá-los. Quem quiser fazer um seguro, vai fazer um seguro, mas enfim, não é a prática mais barata, né? Mas, independente disso, tem que tratar, né? E devem ser mitigados na medida do possível. Vejam, nesse período de pandemia, em que as pessoas estão em suas casas, trabalhando na rede do escritório, né? Estão utilizando os seus computadores pessoais para acessar a rede do escritório, para acessar os sistemas judiciais, para acessar o banco, para acessar o Facebook, para acessar o joguinho do filho, para acessar tudo e mais um pouco no mesmo computador, dentro de casa, numa rede que não tem segurança, ou tem muito pouca segurança, né? E que eu posso colocar qualquer coisa ali, o vírus, e baixar, enfim. A lógica, e eu posso garantir para vocês que nos próximos meses nós vamos ouvir cada vez mais falar em vazamento de dados, porque nós estamos submetidos a uma situação de fato de muita vulnerabilidade. Muito mais do que nós estávamos antes em nossos escritórios, e que já era uma coisa muito complicada, mas assim, tínhamos pelo menos a ilusão de que nós tínhamos alguma segurança. Agora, quem tem ilusão que tem segurança é muito ingênuo, é só isso que eu posso dizer a respeito, porque trabalhando da forma como a gente está trabalhando, realmente não existe. Bom, vamos lá para o escritório de advocacia. Adequação LGPD precisa mudança, análise e mudança, que envolva pessoas, processos e software. Não tem como a gente fazer qualquer fluxo de negócio, mudança de fluxo de negócio, que não trabalhe com esses 3 pilares, certo? Nós vamos ter que identificar as lacunas, vamos ter que trabalhar essas lacunas, nós vamos ter que trabalhar com documentos físicos, pessoal. Olha só, quem de nós, em nossos escritórios, tem controle sobre quem acessa aquelas pastas de arquivo morto, né, ou não, nem tão morto, de arquivo, que estão lá com os processos baixados, e que tem os dados pessoais do nosso cliente, e às vezes tem dados sensíveis, e às vezes tem fotos, e às vezes tem histórias que não deveriam ser acessíveis a todo mundo, né? Então, quando a gente fala em proteção de dados, esse tipo de trabalho que nós temos, nós estamos trabalhando não somente com os dados digitais, estamos trabalhando com os dados físicos. Por isso que eu digo que é qualquer escritório. Eu posso trabalhar só com papel e uma máquina de escrever. Eu, mesmo assim, vou ter que estar adequado à questão dos dados. Correndo, né? Eu sei, mas é que é bastante coisa, e se vocês me deixarem, eu vou ficar até amanhã falando e vocês vão ficar com fome. Mas olha só, o que a gente costuma dizer a respeito das oportunidades e riscos? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas eu queria adiantar o tema oportunidades, que é para pelo menos dar uma notícia boa para quem está nos ouvindo, e eu não parecer aqui que eu falo de coisas ruins. O tema da adequação à LGPD, esse tema amplo, mas assim, após a LGPD, ele traz muitas oportunidades para os advogados, né? Certamente, do ponto de vista de escritórios que vão poder atuar nesse segmento específico de implantação, de adequação à LGPD com organizações. Então, o profissional da advocacia pode trabalhar com questões relacionadas à adequação completa do sistema, ou ele pode se especializar em algo, né? Ele pode se especializar em treinamento, em realização de due diligence, né? Em revisão de contratos, ele pode se especializar em gestão de riscos, né? Em assessoria, investigações internas, que é decorrente do compliance, mas que também nós vamos ter aqui dentro da lógica de adequação LGPD. Ele pode se especializar em gestão de crise. Olha só, é um campo maravilhoso do ponto de vista de poucos especialistas, né? Gestão de crise. Pense num vazamento de dados. A crise, isso pode ser no teu cliente, né? Então, alguém especialista em gestão de crise que trate da questão de proteção de dados. Vamos alinhar um detalhe que eu não falei antes, mas que é importante a gente lembrar aqui.
proteção de dados não é exclusivo de advogado e nem pode ser tratado como somente advogado põe a mão nesse assunto. Quando nós temos só advogado tratando disso, nós temos só uma perna do assunto. Ele vai ser sempre parcial. Ele vai sempre tratar do ponto de vista jurídico, sim, contratos, riscos, adequações, vai tratar muito bem disso, mas essa é uma questão importante. Quem é que vai tratar da questão da TI? Quem é que vai tratar da questão da segurança? E não só dos dados físicos, mas, enfim, da rede do computador. Então, quem é que vai tratar da gestão desses dados como um todo, dentro da lógica de mudança de processo que isso vai existir dentro da organização? Então, um sistema de adequação LGPD, ele exige a participação de profissionais de segurança, de profissionais de TI, né? Às vezes de profissionais de TI e profissionais de segurança, que são focos diferentes dentro dessa especialização, de advogados e talvez até do ponto de vista de gestão, né? de gestores, digamos assim, de todo esse sistema. Então, nós não conseguimos fazer isso trabalhando sozinhos. Nós podemos vender a parte jurídica separadamente e eu acho que, beleza, não tem problema nenhum em se especializar só nessa parte. O que tem problema é dizer que nós estamos vendendo a adequação à LGPD. Não estamos. Nós estamos vendendo um aspecto importante da adequação à LGPD, certo? Porque se eu disser, André, sozinho, que eu faço adequação LGPD, eu não vou estar fazendo. Eu preciso de alguém que me indique qual é a segurança, qual é o item de segurança de software daquela organização. Eu não sei fazer isso, né? E como a gente sabe, a pior coisa que existe é alguém que não sabe tentar fazer. Aquilo que se diz do advogado que se defende, né? Vocês sabem, não preciso lembrar para vocês que um advogado em causa própria está muito mais próximo, né, enfim, de um adjetivo que nós não vamos dizer aqui. Gente, mas a oportunidade não é só aí na LGPD. Existe um campo muito importante e um campo que é assustador do ponto de vista do potencial. A LGPD se assemelha muito em potencial e de impacto ao Código de Defesa do Consumidor. Quem, como eu, viveu há 30 anos atrás o impacto do Código de Defesa do Consumidor, vai lembrar que existiam sindicatos, organizações que diziam que ia acabar com o comércio, enfim, né, que as empresas iam fechar. As empresas não fecharam, pelo contrário, elas melhoraram muito a qualidade do que elas prestavam, né, dos serviços e dos produtos que elas prestavam. Elas conseguiram se alinhar num nível internacional que elas não tinham, então foi muito bom para o país. Eu acredito que a LGPD também vai ser muito boa para o país nesse sentido. Ela vai nos forçar a melhorar os serviços que a gente presta em prol do cidadão, em prol do titular de dados. Mas, além disso, ela tem um campo sensacional para o advogado que vai militar na defesa desse titular de dados. Porque as demandas que vão existir contra as organizações em prol do titular de dados, que é o hipervulnerável, né? Que é o hipossuficiente, enfim, nesse caso, e que tu usa a LGPD no sentido de empoderar esse titular de dados, assim como o Código de Defesa do Consumidor empoderou o consumidor, né? O consumidor sempre teve direitos, o que ele não tinha era ferramentas para exercê-lo, né? Não da forma que o Código do Consumidor nos colocou. O titular de dados sempre teve direito, o que ele não tinha agora ferramentas de fazer isso ser efetivo. Agora ele tem. Então, sim, nós teremos uma enxurrada de demandas. Preparem-se, né? Quem defende organizações, preparem-se, porque já existem associações especializadas em encaminhar demandas relacionadas a isso, né? Demandas que vão começar com uma pergunta administrativa, uma carta que vai receber, e que vai precisar responder essa carta de alguma forma. Mas, enfim, né? Vamos lá. Mercado para o advogado. É um mercado muito bom, especialmente num momento de crise como esse que a gente está vivendo. Tenho certeza que, né, no Rio Grande do Sul tem mais de 80 mil advogados ativos. Né? Vai ser importante para muitos advogados essa demanda. E dada de uma forma ética, mas é uma demanda importante. Uhum.
A minha contribuição na tua fala, André, eu acho que é muito importante e valorosa quando tu mesmo, como presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados e Privacidade, coloca, né, que não é possível atuar sozinho no LGPD, e que é necessário uma interdisciplinariedade e é necessária uma responsabilidade. Então, aos advogados que pretendem colocar isso dentro do seu know-how ou pretendem transformá-lo em sua principal especialidade, um dos pontos mais importantes é justamente estar cercado de bons profissionais que auxiliarão na implementação, que auxiliarão na manutenção, enfim, e também é muito semelhante, mas eu não quero assemelhar, porque eu acho injusto, ao compliance propriamente dito. Né? Uhum. O meu escritório, especificamente, ele atua dentro dessa área. Agora, em determinado momento, nosso time é muito maior do que meramente um escritório de advocacia criminal, né? E assim como deve ser para ti também, né? Que tu tem um livro, se não me engano, sobre compliance nos hospitais, se não me engano, na área da saúde, né? Sim, sim, isso. E, então, tu também tem essa caminhada muito forte dentro da delimitação de responsabilidade, de individualização de funções, né? Também muito forte dentro de pessoas e processos, né? E agora, então, tu coloca o terceiro eixo que eu achei interessante, nunca tinha pensado, porque talvez eu não esteja frequentando as palestras e cursos relacionados ao LGPD, que tu colocou um terceiro pilar, que é o software, né? E que é muito interessante nesse ponto de vista. Eu acho que o recado que fica para a advocacia, no meu ponto de vista, é a necessidade, primeiro, de se atualizar, mas, em segundo, em agir com caráter interdisciplinar e responsável. Né? Eu acho que Uhum. ter noção de que as empresas que procurarão, e eu mesmo, só para você ter uma ideia, eu estava numa reunião com um cliente nosso em Brasília, que é uma associação, e esteve participando, então, já um primeiro escritório sobre LGPD. E era algo assim, apresentável um pouco diferente. Eu digo, jurídico interno vai ser o primeiro. Isso aqui não é assim, né? Isso aqui não é dessa forma. Isso aqui vamos ter que escutar uma segunda opinião. Então, vamos trazer o André. Vamos trazer, porque aqui no Rio Grande do Sul também. Estaremos. Geralmente, quem está no jurídico interno, geralmente eu estou como conselheiro aí, participando só da atualização de alguns casos. Chega, na semana que vem vamos ter aqui um escritório especialista em LGPD. Não, calma aí, né? Calma aí, quem são essas pessoas? Vamos verificar, vamos dar uma olhada, né? O que realmente é, por quê? Né? Tem, né, essa questão da necessidade de responsabilidade, propriamente dita, em relação a tudo que vem acontecendo, principalmente não só pensando na responsabilização administrativa do advogado no âmbito do conselho seccional, enfim, mas pensando também na necessidade realmente de entregar um produto, entregar uma tarefa, entregar um contrato devidamente consolidado ao cliente. Tem uma dúvida aqui. Diga. Deixa eu tentar esclarecer qual a lei de conversão da MP sobre a LGPD. Sim, olha só. Eu não sei o nome. Bruna Polizelli, deve ser. Já está apagado para mim ali também. Sim. Bruna, olha só. Eu disse que eu não queria falar sobre isso, porque ia ser um assunto muito, 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 muito incomodativo para quem estava acompanhando. Foi uma loucura né, nos últimos meses para quem acompanha. Porque, assim, nós tínhamos a LGPD em vacácio legis, né? Nós tínhamos uma lei aprovada que botou as multas, as sanções administrativas para agosto de 2021, então as sanções administrativas são lá para agosto de 2021, e nós tínhamos uma medida provisória que tratava de tudo relacionado à Covid, né, do governo federal, e no último artigo lá perdido, no Jabutizinho, falava sobre a vigência da LGPD, que não seria mais em agosto, seria em maio do ano que vem, se eu não me engano era isso. Bom, estava tudo certo nos últimos meses, teve um acordo com o Congresso Nacional,
né, com o Maia e o governo, no sentido de fazer com que a LGPD não fosse para maio, mas também não ficasse em agosto, ia ficar em 31 de dezembro, a vigência ia ser 1º de janeiro de 2021, em contrapartida o governo criava a NPD, a Autoridade Nacional, imediatamente, e também dava encaminhamento àquela emenda constitucional que eu comentei com vocês, emenda constitucional 17. Então, o acordo estava traçado no penúltimo dia de vigência da MP, no antepenúltimo dia. A Câmara dos Deputados votou exatamente isso que eu disse, né, que tinha ficado para 31 de dezembro, e no último dia de vigência da medida provisória, o Senado, ao analisar, decidiu, já tinha tratado do tema da vigência da LGPD no ano de 2020, portanto, ele tinha um impedimento de tratar novamente sobre o mesmo tema na mesma legislatura. Claro, eles tiveram meses para pensar isso, mas pensaram no último dia da MP. Ou seja, eles não votaram esse item foi retirado da pauta, né, e a MP foi aprovada sem esse item. Ou seja, o artigo não consta da MP. O que valia é o prazo da lei da LGPD, que era 14 de agosto, certo? Então, assim, se tu vai procurar na MP que foi convertida em lei, não vais encontrar, porque não está na MP. Ele foi excluído da MP, certo? O prazo. Com a exclusão, o que aconteceu? Vale o prazo previsto na lei, que era 14 de agosto, que era 2 anos de vacácio, terminava 14 de agosto. Só que não podia valer 14 de agosto, porque já era na 30 de agosto nesse dia. Eu não podia voltar, né? Vale retroativo, não pode. Então, o que acabou acontecendo foi que o Senado disse, não, então, quando o presidente se manifestar sobre a MP, né, quando ele realmente der ok, assinar a tal da MP, vai valer a LGPD. Mas, então, por isso que ela entrou em vigência no dia 17 de setembro, 18, não lembro exatamente o dia, no mês de setembro, quando o presidente publicou ali essa MP, que já não tratava mais da LGPD. Vamos deixar claro, tu não vais encontrar na lei de conversão da MP o termo LGPD, ele foi excluído da lei dessa conversão dessa MP. Tu vais encontrar na LGPD, certo? Provavelmente vai encontrar alguma coisa lá nos escritos do Congresso a esse respeito, mas essa é a explicação. Eu não gosto de falar sobre isso, porque eu perco metade do tempo da live falando sobre esse processo todo, que é algo que eu não precisaria fazer, né? Porque era tudo tão simples, nós tivemos 2 anos de adaptação, era só ter criado a NPD quando tinha sido criado, e a gente estaria vivendo um mundo sem essas dúvidas. Mas, enfim, o mundo é esse atualmente. Eu queria só terminar, a gente está falando de oportunidades, tá? Então, advogados que estão nos ouvindo, são ótimas oportunidades, oportunidades importantes para advogados de todos os tamanhos, escritórios de todos os tamanhos, não é preciso estrutura para uma demanda como essa, é preciso conhecimento, não façam bobagem, estudem um pouquinho, porque é importante que a gente, quando entre com essa demanda, tenha feito antes a demanda administrativa, a solicitação administrativa, tem que ter tudo, né? Nós temos que ter esse registro formal, enfim, tem toda uma questão para nós podermos demandar, lembrando que sanções administrativas só serão impostas a partir de agosto do ano que vem, e mesmo assim não serão impostas em agosto do ano que vem, porque a Autoridade Nacional tem como um dos seus pilares a educação, né? A questão de orientação. Então, ela não vai aplicar sanções imediatamente, ela vai aplicar sanções a partir de uma situação que se repita, certo? Ou de uma situação muito grave. Então, não me preocuparia com a sanção administrativa da LGPD agora. Me preocuparia, sim, com a questão da demanda do titular de dados, porque ele sempre teve direito, ele continua tendo direito. Nós temos demandas a respeito do titular de dados, requerendo a exclusão do banco de dados, requerendo provavelmente indenização em função de vazamento, isso tudo pode existir, né?
né? Então, é um campo legal. O campo da advocacia na defesa das organizações é um campo muito legal, porque, enfim, alguém vai ter que fazer essa defesa, né? Se nós temos advogados demandando por isso, né, pelo titular de dados, teremos que ter advogados demandando a defesa, né, das organizações, sejam elas quais forem, né, e sejam demandas de quaisquer tipo, que vão ter contencioso de dados de base de responsabilidade civil, baseados em questões administrativas. Nós teremos contencioso vindo de Ministério Público, né, de tutela coletiva, vai ter tudo aquilo que a gente teve no Código Consumidor, nós teremos agora, novamente. Né? E o exercício da função de encarregado de proteção de dados, que na Europa tem, né, segue-se a sigla do DPO, mas que em Portugal e no Brasil se utiliza o termo encarregado de proteção de dados, que é esse agente interno da organização que faz o contato da organização do titular de dados com a organização, da organização com a autoridade nacional. Essa função, apesar de não ser uma função específica do advogado, né? Ela pode ser exercida por qualquer profissional, mas é uma função na qual o advogado tem um papel importante. Eu sou capaz de apostar que ela vai ser provavelmente dividida entre jurídicos e pessoal da TI das organizações, de acordo com o perfil de cada organização, mas é uma oportunidade, porque, como eu disse para vocês lá no início, a função de encarregar todas as organizações, independente do tamanho, pelo menos neste momento, enquanto a autoridade não regulamentar, a lei diz que todas as organizações têm que ter um encarregado. Então, meu escritório, com 4 advogados, tem que ter um encarregado, nem seja eu, né? Mas alguém tem que assumir essa função. Eu tenho que colocar na página do meu escritório lá um canal de comunicação com quem quer falar comigo a respeito deste assunto, e eu preciso de alguém para encaminhar essas demandas. Então, eu preciso ter um encarregado, seja quem for, mas é importante que isso tenha. Então, eu acho que nós já estamos 9h20, eu estou olhando o reloginho aqui, 9h20, acho que a gente já pode, né, meio que encaminhar, o pessoal deve estar com fome, né, vamos falar, vamos falar assim, eu acho assim, oportunidades, ok, tá, gente? É isso, né, é um campo importante, mas não podemos esquecer dos riscos. Nós temos já, não é nem teremos, temos um impacto expressivo para o advogado autônomo, ao escritório, qualquer um. Nós precisamos melhorar controles, processamento de dados, processamento das partes, dados das partes, né? Controle de acesso, gente, olha só, tipo eu falei do pendrive ali, com o certificado digital, eu preciso saber quem acessou a pasta do meu cliente X. Eu tenho que saber. Né? Então, para que eu saiba isso, é preciso que a TI implante um sistema de rastreabilidade. É preciso que minha rede interna não seja acessível a todos os colaboradores indiferentemente. Eu não posso permitir que o estagiário, que a secretária, que o advogado júnior tenha acesso a um processo de, seja, sei lá, sigilo 4 do EPROC. Não posso, porque eu vou estar correndo um risco muito grande. Né? Só o advogado que atua naquele processo pode ter acesso a ele. Isso tem que ser implementado. Então, pensem na lógica. Eu não preciso nem dizer por quê. Isso é lógico. Né? Já deveria ser assim. Só que agora nós estamos correndo muito risco, né? Se isso não for feito. E lembrando que tão importante quanto ter o controle e ter as chaves, né, de segurança, é nós lidarmos culturalmente com as pessoas. Se eu explicar para a secretária, se eu fizer um treinamento, se eu fizer uma capacitação em que ela saiba o que ela pode, o que ela não pode, por que ela pode, por que ela não pode, quais são os riscos se ela comentar a respeito de um processo com a secretária do outro escritório, ou com alguém lá no restaurante ali debaixo não é, onde está o escritório. Quais são os riscos que o escritório vai sofrer. Então, se eu fizer isso, talvez as ferramentas não sejam tão necessárias. Não é? Porque eu já vou estar fazendo o controle
antes, porque está fazendo controle do ponto de vista das pessoas. Então, essa é a primeira atitude e ela não pode esperar até segunda-feira. Né? Nós já estamos com a LGPD vigente. Amanhã de manhã, marquem uma reunião com a equipe. Marquem uma reunião com eles e só conversem rapidamente, digam, olha, o risco é esse, a gente tem que cuidar, o que a gente pode fazer, o que a gente pode falar. As pessoas não nascem sabendo, nem os advogados, principalmente eles. A gente precisa dizer para o pessoal o que eles podem, aonde eles podem. E, claro, o ideal é fazer isso profissionalmente. Né? Mas se eu não tiver condições de fazer isso agora, no mínimo chamar e fazer essa capacitação, ela já vai nos auxiliar muito. Não esqueçam, advogados não são profissionais de TI. Por mais que tu acha que entende, que tu é jovem, que tu sabe tudo, que tu já nasceu mexendo no celular, não. Proteção de dados é um assunto muito técnico, muito mesmo. Então, nós vamos precisar, em algum momento dos próximos meses, ter um investimento do ponto de vista de segurança nas nossas organizações. E não der para fazer agora, em função da pandemia, coloca no primeiro investimento possível do orçamento do ano que vem. Mas tem que ser feito. Nós não podemos mais lidar com uma série de riscos, né, que nós lidávamos naturalmente. Porque o risco, ele se apresenta de uma forma diferente agora, para todos nós. Eu tenho botado como um risco, mas eu acho que também é uma oportunidade. Aquele advogado contratado para fazer audiência, basicamente, ele é contratado, né, para fazer audiência para terceiros. Olha o risco que representa para nós, porque assim eu tenho que passar para ele porque para ele, né, todo acesso a tudo. E ele é contratado exclusivamente para fazer aquela audiência, ele vai ter acesso a todos aqueles dados. Como é que eu vou lidar com isso? Então, pense no ponto de vista de compliance. O que eu tenho que fazer? Uma due diligence. O que eu tenho que incluir? Muito importante incluir a responsabilização ali no contrato com esse advogado. Não basta mais aquela coisa de, não, tu vai lá, faz para mim, eu pago e fica esse contrato de boca, porque assim, gente, olha a responsabilidade que vai recair sobre nós. A gente não está mais brincando nesse assunto. Então, imaginem, esse é um risco muito grande para o advogado, mas também é uma ótima oportunidade para ele, para quem está sendo contratado. Se ele tiver uma certificação dizendo que ele é um cara certificado com proteção de dados e com privacidade, e ele tem lá uma ISO, alguma coisa, qualquer coisa, né, que certifique, ele vai poder cobrar muito mais do que o outro colega dele que não tem. Então, pensem, é um risco por um lado, né, mas é também uma ótima oportunidade. É um diferencial competitivo frente a todos os outros, porque ele vai poder garantir algo que para ti hoje representa um risco muito grande que tu não tem como tratar. A não ser ficar esperando que não aconteça nada, ou que tu tenha uma cláusula no teu contrato com ele, e tu vai ter que provar onde é que foi o vazamento. Pensem na responsabilidade objetiva, o dado foi dado para mim, quem eu contratei é minha responsabilidade. Isso envolve tudo, até o pessoal da limpeza, ou o advogado associado do escritório, né? Ou o estagiário, ou quem quer que seja. Então, é importante. Né? Nós já estamos encerrando, tem um outro item que eu acho importante, que é a questão do legado. Isso é válido, a LGPD é válida, independente se o processo já estava conosco, ele já está, né, no arquivo morto ou não está. Pensem na lógica assim. Um dia antes da LGPD entrar em vigor, eu poderia ter excluído os dados, ter feito uma limpeza durante esses 2 anos, podia ter feito isso, tínhamos 2 anos. Podia ter limpado todo aquele meu arquivo morto, ter dito assim, não, isso aqui já prescreveu, não preciso mais ficar com isso, eu vou queimar isso aqui, enfim, hoje eu não posso mais fazer isso. Porque, assim, exclusão de dados também é tratamento. Então, para eu fazer a exclusão, agora eu preciso ter uma política, certo? Então, agora é mais difícil, mas temos que fazer. Temos que fazer toda essa limpeza no nosso banco de dados. Empresas de outros setores têm visto a adequação LGPD como uma vantagem na medida em que elas começam a trabalhar com bancos de dados menores e mais efetivos. Elas descobriram que elas tinham processos, tinham dados
completamente inúteis na sua organização. E eu aposto com vocês, qualquer um de vocês que esteja nos ouvindo, nós temos dados decorrentes de processos ou de qualquer coisa no nosso sistema que nós não precisamos ter e que só ficam fazendo com que a gente perca tempo quando precise buscar de alguma coisa que efetivamente a gente precisa. Né? Perca tempo no arquivo morto, perca tempo buscando na pasta do computador, perca tempo, enfim, né, com várias situações. Então, pense que essa limpeza ela também vai ajudar na eficiência das nossas organizações. Falei sem parar. Já são 2 lives numa. Eu teria aqui mais um monte de coisa. Um monte de coisa. Eu não sei nem como te agradecer em termos de conversar com a Jovem Advocacia. Enquanto tu falava, eu via que tu tinha gatilhos que tu não podia desenvolver em relação ao tempo, tá? E eu estou tendo ideias aqui sobre como a gente pode transportar todo esse teu conhecimento e das pessoas que estão contigo na comissão, prontas e devidamente capacitadas para transmitir isso para a Jovem Advocacia e não só para a advocacia no geral. Né? Eu acho importante, a gente tem que pensar, eu tenho um amplo diálogo contigo no WhatsApp para que a gente possa conversar por telefone, para conversar sobre o que nós podemos fazer. Eu acho que só uma live só mostra a quantidade de conteúdo que nós temos para trabalhar. E trabalhar internamente em nossos escritórios, mas também possibilitando a capacitação de todo o nosso Rio Grande do Sul, aí, interior adentro, né? E, olha, sem dúvida nenhuma, é engrandecedor te ouvir e te agradeço. E agradeço àqueles que ficaram com a gente, né? Estiveram aqui fazendo perguntas, como a Bruna, e todos aqueles que o Galan entrou há pouco aqui, que pôde contribuir um pouco, pôde, de alguma forma, acompanhar o nosso trabalho, independentemente daquele problema técnico que tivemos e da tua rápida solução aí, criando uma live da tua conta para a gente acessar e compartilhar aos públicos. Eu te agradeço em nome da Jovem Advocacia, tá? E te agradeço também, pessoalmente falando, por fazer parte desse projeto e por engrandecer a nossa semana aí, já iniciando com essa quantidade de conteúdo qualificado que tu dispôs para a gente. Obrigado. Eu que agradeço. Não se assustem, o tema é muito legal, né? Mais do que assustador, ele é muito interessante. Tenho certeza que muita gente vai gostar se começar a estudar o assunto. A nossa comissão está inteiramente à disposição no que for preciso. Né? Nós somos mais de 80 pessoas, então qualquer membro da comissão tem condições de vir quando for preciso para falar sobre um tema específico, para falar para um público específico. Eu já falei para a comissão de Jovem Advogado de Gravataí, e a gente é nossa responsabilidade fazer esse trabalho. É para isso que que a comissão existe. Né? Ela não existe para ficar fazendo divulgação pessoal nossa. Ela existe para que a gente faça esse espraiar, né, do conhecimento para todo o Rio Grande do Sul, para todas as comissões da nossa OAB. Então, contem conosco, a gente está à disposição. Perfeito. E muito obrigado pelo convite. Obrigado. Depois me manda a live salvo aí que eu quero compartilhar com vocês. Obrigado. Vou tentar. Um abraço, gente. Boa noite. Um abraço, boa noite.